Bom dia, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre o Thomas Hobbes. A gente viu na, na aula anterior o pensamento do Maquiavel e agora a gente vai ver um outro defensor do Estado absolutista, né? Um outro pensador que vai acabar escrevendo na defesa dessa figura do rei absolutista, que é o Thomas Hobbes. Talvez ele seja um dos mais famosos, né? Aliás, certamente ele é um dos mais famosos para fazer essa defesa, principalmente por conta de um livro dele, que é o Leviatã, que provavelmente todos vocês já ouviram falar, geralmente associado à célebre frase que o homem é o lobo do próprio homem, né? Ou seja, de que o homem deixado no estado de natureza tende à violência de todos contra todos. Hoje a gente vai ver um pouco mais aprofundado sobre como é que funcionam essas relações humanas e essa ideia de estado de natureza. Geralmente as questões de vestibular, quando cobram alguma coisa referente a esses temas, elas vão cobrar para uma comparação, por exemplo, entre o estado de natureza no pensamento de Hobbes e no pensamento do Rousseau, por exemplo, ou como funciona o estado de natureza para o Hobbes ou para o John Locke. Ou então vão cobrar a ideia do que é o princípio do Leviatã, as ideias corporativistas, que vão ser temas dos próximos slides. Bom, o Thomas Hobbes viveu entre 1588 e 1651 e ele é um autor considerado contratualista, né? A base do pensamento dele é uma base contratualista, ou seja, quando eu fiz aquela diferenciação para vocês na última aula sobre racionalismo, contratualismo, justnaturalismo, o Thomas Hobbes ele vai entrar com essa defesa dos contratos como princípio da organização social. Ele vai falar um pouco sobre o justnaturalismo, ele vai falar um pouco sobre as leis promovidas através da natureza, mas ele não é um defensor ferrenho dessa ideia de que é a natureza que conduz a ação humana, mas sim que o homem consegue, de certo modo, controlar as intempéries da natureza através do que a gente pode chamar hoje de civilização. Por isso que ele não vai ser considerado diretamente um autor justnaturalista, mas sim um contratualista. Então, a sociedade principia em contratos entre os indivíduos. Então, porque em um dado momento a sociedade resolveu, os indivíduos resolveram se associar, e essas associações se davam na base de contratos, não necessariamente contratos escritos, poderiam ser contratos averbados ou uma espécie de acordo tácito, ou seja, um acordo onde não é preciso que você registre isso, ou que fale diretamente uma pessoa com a outra, mas vocês sabem que aquele acordo está estabelecido. Né? Por exemplo, em nenhum momento é avisado a vocês que o lugar de comer num refeitório universitário é com o prato sobre a mesa e sentado nos bancos ou cadeiras do refeitório. Mas quase que automaticamente vocês fazem isso, sem precisar se informar sobre esse tipo de coisa, porque tem uma noção básica de que aquilo funciona de maneira contratual. Nem sempre quando você chega numa fila de banco, né, apesar de que a boa educação às vezes fica para trás, né, em relação à pressa das pessoas, mas quando você chega numa fila de banco, não é preciso explicar a você como a fila funciona, você sabe como aquela fila funciona, tanto intuitivamente quanto pelo fato de já ter passado algumas vezes pela situação de estar numa fila. Né? E com isso você consegue saber, né, aonde entrar na fila, de que forma se comportar. Os homens, portanto, na visão contratualista de Thomas Hobbes, abrem mão de parte da sua liberdade, talvez o bem mais fundamental que o ser humano tenha, para viverem em paz na sociedade. Então, a gente precisa entender um pouco sobre como isso funciona. Eu me proponho a fazer uma discussão com vocês. Geralmente, os professores vão discutir isso com base em tópicos mais resumidos e tal. Eu gosto de pegar diretamente o texto do Thomas Hobbes para a gente tentar entender como no texto ele funciona. O livro do Thomas Hobbes é um livro bastante interessante, muito fácil de ler, se vocês quiserem ler. Eu recomendo, apesar de que ele, obviamente, é bastante mais volumoso do que o Príncipe, porque
enquanto o Príncipe do Maquiavel tentava só dizer parâmetros gerais sobre o comportamento dos príncipes, o Thomas Hobbes vai fazer uma análise muito mais profunda disso, tentando encontrar o que a gente pode chamar de gênese do direito. E a partir dessa gênese do direito, e ele vai encontrar isso nos contratos, né, estabelecer o fundamento da sociedade. Portanto, na visão de Thomas Hobbes, esse direito é quase que fundador dessa sociedade, ou pelo menos a sociedade civilizada com a qual a gente lida hoje em dia. Bom, então, os homens abrem mão de parte dessa liberdade em troca da paz em sociedade. E aí a gente precisa entender um pouco sobre como é que isso funciona. Eu vou tentar fazer isso a partir principalmente de citações do texto. Ele escreve 2 textos muito importantes, assim, que ganharam muita relevância, que são o Leviatã e o do Cidadão. Bom, o Cidadão ele tem um elemento interessante, porque ele é quase que uma repetição de alguns trechos do Leviatã, como se fosse uma espécie de versão resumida do Leviatã, ou uma espécie de ensaio para o texto. Então, quando você vai ler os 2 livros, eles parecem bastante iguais na maioria dos argumentos. Eles têm uma ou outra diferença que vai ser mais relevante, porém, isso nunca é cobrado, isso nunca é perguntado, então eu vou passar por cima disso. A gente vai se focar mais nesse volume maior dele, que é o Leviatã. O formato do texto ele é muito interessante também de ser analisado. A exemplo de alguns livros publicados naquela época, o texto do Hobbes vem como espécie de fichamento no canto das páginas, o que facilita imensamente a leitura para o público mais jovem, porque ele pode literalmente acompanhar o argumento do autor com base nessas pequenas palavras, né, esse pequeno conjunto de palavras, ou no máximo uma pequena frase, que vem escrita no canto do texto. Por conta disso, a leitura dele se torna bastante fluida. E também é muito mais fácil de você encontrar o que procura. Você pode literalmente ler o canto das páginas e selecionar aqueles parágrafos que mais lhe interessam, sem precisar, com isso, ler o texto todo, apesar de que, claro, para ter o argumento do autor como um todo, é preciso lê-lo como um todo. Bom, o Leviatã, então. O Leviatã, essa daqui é a capa original do Leviatã, para a gente poder entender o que ele significou, como ele é representado. O Leviatã é um monstro marinho que está nos versículos bíblicos, mas ele é um monstro marinho que luta com um monstro terrestre que é o Behemoth. Tem até um texto, tem um livro, aliás, né, publicado pela FMG, pela editora da FMG, chamado Behemoth, que responde um pouco a teoria do Thomas Hobbes, analisa a teoria do Thomas Hobbes. Né? Então, é como se essa figura fosse a figura real governando aquela cidade ali embaixo. A gente vai entender um pouco sobre os elementos que estão nessa figura inicial, que é literalmente a capa do livro. Primeiro, essa citação que está ali em cima. Não há poder na terra que se compare a ele. Então, é como se o rei fosse uma espécie de força limite da lei. É como se algo fosse legal porque o rei o faz, ou algo fosse legal porque o rei o define como tal. Portanto, se todas as ações legais estivessem restritas por uma espécie de círculo, né, a gente pode imaginar um pequeno círculo, né, e aí todas as ações legais estão aqui dentro. O rei seriam os meus dedos, né? Portanto, o rei seria a borda do círculo, o rei seria aquilo que garante a divisão, a separação entre aquilo que é legal e o que é ilegal. Em última instância, na visão do Thomas Hobbes, como nós vamos ver, essa figura real que nos governa seria aquele que determina a diferença entre civilização e barbárie. Contemporaneamente, o termo civilização é ainda mais fundamental para a gente compreender, por exemplo, a guerra cultural em que vivemos, né? As formas como, principalmente no Brasil, essa guerra cultural tem se manifestado na oposição entre esquerda e direita,
entre petralhas e bolsonaristas e por aí vai, né? Então é bem interessante compreender essa figura do Leviatã e essa figura civilizacional proposta nesse texto, né? Bom, e aí a figura da cabeça, talvez é a mais simbólica, né, onde o monarca representa uma espécie de cabeça do Estado. Toda essa figura desenhada é como se fosse uma metáfora para o Estado. Quando eu transformo o corpo em metáfora para o Estado, eu estou usando de uma metáfora chamada corporativismo. O corporativismo pega a figura do corpo e transforma ela nessa metáfora estatal. E perceba como é muito simples explicar para qualquer pessoa como funciona o Estado a partir do funcionamento do corpo, não é mesmo? Ora, uma coisa seria eu dizer, bom, o rei, né, é a figura central do Estado e ele espalha o seu poder através dos seus representantes de instituições, e essas instituições funcionam como uma espécie de força orgânica que move as vontades reais do ponto mais alto, que é o trono, até o ponto mais baixo, mais distante, que seriam os fiscais de quarteirão. Ótimo, mais difícil. Mas muito mais fácil de entender seria se eu utilizasse a metáfora e falasse: o rei é a cabeça e o corpo de cidadãos, né, o corpo de súditos, são o próprio corpo do rei, que configuram, portanto, braços e pernas do rei, que configuram os órgãos do rei, que são, portanto, o próprio corpo do rei. Portanto, o que acontece quando o nosso braço não respeita a vontade de nossa cabeça? Todo o corpo perde com isso. O que acontece quando nossa perna não obedece à vontade da cabeça? Todo o corpo perde com isso. Portanto, é preciso que os súditos obedeçam às ordens do rei para manter o corpo funcionando. Com a metáfora, é muito mais simples. Com a metáfora, é muito mais fácil das pessoas compreenderem. Bom, e a gente tem, claro, o corpo social, né? E aí, na mão direita do rei, a espada, que representa os militares, e na mão esquerda do rei, um báculo, que representa a igreja, né? Então, é como se a cabeça fosse o monarca, ele tem duas grandes armas, uma em cada mão, que seriam a espada e o báculo, os militares e a igreja, e o corpo do rei é formado pelo conjunto dos cidadãos. E aí a gente começa a entender um pouco sobre como que funcionou o raciocínio do Hobbes para chegar até ali. Da igualdade no estado de natureza. Como eu disse para vocês, eu quero pegar diretamente no texto, porque assim, não só eu acho que fica mais fácil para vocês compreenderem ou acompanharem o raciocínio do texto, como também, se cai alguma citação do Thomas Hobbes, provavelmente vai ser uma dessas, né? E aí vocês já vão ter trabalhado essas citações, o que ajuda bastante, né? Vamos lá. A natureza faz os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito. Então, primeira premissa do Thomas Hobbes. No estado de natureza, os homens são iguais. Por que eles são iguais? Eles são iguais, pois, quanto à força do corpo, o mais fraco tem força suficiente para matar o mais forte. Bom, nem sempre, por força física, você consegue matar alguém. Porém, o Thomas Hobbes percebe, ou indica, que não é necessariamente pela força física que os seres humanos matam uns aos outros. Porque eles podem matar os outros também por outras formas. Ele diz, pois quanto à força do corpo, o mais fraco tem força suficiente para matar o mais forte. Quer por secreta maquinação, ou seja, eu engano alguém para esse cara tomar um veneno, por exemplo, e ele morre, né? Quer aliando-se a outros que correm o mesmo perigo que ele. Imagina, por exemplo, que a gente esteja
num grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas tem um líder que é muito forte. Por ser muito forte, ele sobrepuja todos os indivíduos, né, todas as pessoas daquele grupo, consideradas individualmente. Ou seja, eu sou mais forte, porque eu sou mais forte, quem quiser brigar comigo, eu vou bater nesse cara e pronto. Agora, o que acontece quando todas as pessoas daquele grupo se juntam para lutar contra aquele sujeito mais forte? Bom, aquele sujeito mais forte vai ter dificuldades, porque o grupo, na sua coletividade, é mais forte que ele. E porque todos os indivíduos daquele grupo sofrem da mesma ameaça, é provável que eles se aliem, pelo menos na vitória, contra aquele homem. Resultado, através das alianças, as pessoas se juntam para sobrepujar os mais fortes. Ou então, através da maquinação, que seria envenenar o cara, como eu falei para vocês. Da igualdade provém a desconfiança. A desconfiança do quê? Porque como eu sei que todos são iguais, e geralmente essas pessoas vão desejar as coisas através dos olhos dos outros, ou seja, eu desejo algo porque eu vejo no outro a sensação de que aquilo é bom, basta, por exemplo, que você faça isso com crianças. Uma criança de 2, 3 anos, ela pode manifestar zero interesse de brincar com uma bola, por exemplo. Basta que você pegue a bola, comece a bater a bola no chão e fingir que aquilo está absolutamente divertido, começar a rir perto dela, que a primeira coisa que ela vai fazer é ir lá pegar a bola de você. Né? Ou então o que acontece com irmãos. Né? Os irmãos têm sempre, irmãos muito próximos, né? Eles têm sempre que ganhar presentes semelhantes, porque senão eles brigam um com o outro, porque um acha que o brinquedo do outro é mais divertido. Né? Então, por conta dessa nossa relação emulativa, né? Ou seja, esse nosso olhar para os nossos próprios desejos a partir do desejo do outro, é que gera uma desconfiança. Porque a partir do momento que eu manifesto desejo por algo, outras pessoas também manifestarão. Porém, os recursos são escassos. Então, vamos lá. E disso se segue que, quando um invasor não mais tem a recear do que poder de o poder de um outro único homem, espera-se que outros venham preparados com força conjugadas para desapossá-lo, não apenas do fruto do seu trabalho, mas de sua vida e de sua liberdade. Vou parar aqui, mas não só do seu fruto do seu trabalho, mas de sua vida e sua liberdade. Então perceba, quando a única coisa que eu tenho para defender aquilo que eu possuo, que é a minha vida, a minha liberdade, o fruto do meu trabalho, é a minha própria força física, e outras pessoas têm interesse nisso, é muito óbvio que essas pessoas se associarão porque existe um interesse em comum delas de me subjugar para, ao me subjugar, tomar de mim o fruto do meu trabalho e também até mesmo a minha liberdade ou a minha vida, me escravizar ou alguma coisa do tipo. Por sua vez, o invasor ficará no mesmo perigo. Isso é importante. Imagina, por exemplo, que eu construa uma fortaleza, uma espécie de fortaleza dentro de uma caverna ou algo do tipo, e lá eu me protejo. Ora, a proteção no estado de natureza é algo fundamental, principalmente pela existência de animais selvagens que poderiam me atacar, mas também pela existência de inimigos que, ao ver a minha prosperidade, poderiam, de certo modo, tentar tomar o fruto do meu trabalho. Bom, protegido estou, mas estou sozinho. Resultado, através da associação, vários homens, né, várias pessoas vão chegar lá e tentar derrubar a minha fortaleza. Por quê? Porque eles desejam a mesma proteção que eu tenho. A partir do momento que eles vencem a batalha, e vencerão porque se associaram, enquanto eu lutava sozinho, eles tomam aquela fortaleza de mim, que agora me encontrou morto ou expulso dela. Porém, o perigo não cessou, o perigo só mudou de mãos, a ameaça só mudou de mãos, porque, claro,
aquela associação de homens, imagine que sejam 7 pessoas. 7 pessoas que estão dentro daquela fortaleza passam a viver melhor do que aqueles que se encontram fora dela, estão mais protegidos. Porém, claro, não é de se surpreender que, por exemplo, 14 pessoas, ou 15, ou 20 pessoas, se reúnam em um outro grupo para sobrepujar aquele grupo inicial, dos 7 que me expulsaram. Resultado, o perigo continua rondando a vida daquelas pessoas. É talvez esse o sentimento mais forte no estado de natureza, um perigo constante que nos ronda, uma segurança que nunca nos aparece. E como resultado, há uma espécie de agonia do sujeito em viver nesse ambiente. Só para dar um exemplo, para vocês terem como essa facilidade, Harry Potter tem lá as relíquias da morte. A primeira relíquia é a varinha das varinhas. Por mais que ela seja forte, ainda é um homem só. Sendo um homem só, o mais fraco pode subjugar o mais forte, usando do seu engendro ou usando de sua associação. Resultado, a varinha das varinhas desperta a cobiça de todos os homens, de todos os bruxos, perdão, e o resultado é que a varinha das varinhas representa uma espécie de maldição assassina que circunda todos aqueles que a possuem. O desejo de possuir aquele objeto faz com que o primeiro alvo para a morte seja aquele sujeito. E claro, a varinha passa de mãos em, a varinha das varinhas passa de mãos em mãos, sempre da mão de um assassino para o outro, que fez simplesmente aquilo que o primeiro fez, né? Ou seja, um assassinato para conseguir essa força, esse poder, né? Então, é como se fosse um ciclo de desejo infinito, aonde isso nunca chega ao fim. Então, esse é um elemento bem relevante para a gente entender, né? Um exemplo bem interessante para a gente poder entender como esse ciclo da violência funciona. Bom, a desconfiança leva à guerra, né? O estado de natureza. Então, a guerra é o elemento central dentro do estado de natureza. Uma guerra de todos contra todos. O que causa essa discórdia? A competição dos sujeitos em relação ao objeto. Como eu expliquei para vocês, o meu desejo, de certo modo, conduz o desejo do outro, o meu desejo, de certo modo, espelha a vontade do outro, e o resultado disso é uma competição. A desconfiança é um elemento essencial para a guerra, porque desconfiar do outro significa que talvez ele esteja mentindo para mim, significa que talvez aquilo seja fruto de uma maquinação que tenha como resultado a minha morte. Resultado, eu não confio em mais ninguém. Eu me sinto o tempo todo perseguido, eu me sinto o tempo todo ameaçado, e viver desse modo é agoniante. E claro, o terceiro elemento que causa discórdia é a busca pela glória, a busca de se provar melhor do que o outro, mesmo que saibamos que no estado de natureza somos iguais porque somos igualmente capazes de matar uns aos outros. Bom, fora da República Civil, há sempre guerra de todos contra todos. Essa frase da guerra de todos contra todos, ela é mais relevante do que o homem é o lobo do próprio homem. Se vocês forem usar em alguma prova, na redação, alguma coisa do tipo, falem que no estado de natureza existia a guerra de todos contra todos. É melhor do que usar a expressão o homem é o lobo do próprio homem, porque essa expressão já se torna quase que um clichê, né? A guerra não consiste no ato de violência física em si, mas nessa angústia de se estar sempre preparado para cometê-lo, né? Esse ato de violência física, ou para sofrê-lo. Então, a angústia dos seres humanos que vivem no estado de natureza é desorganizadora desses indivíduos. Faz com que eles sintam um constante medo, e esse constante medo leva a essa angústia. Hoje em dia,
a sociedade dita civilizada controla essa angústia, mas o medo ainda aparece. Isso é bem interessante, né? Porque o que a sociedade civilizada vende para as pessoas? Vende o controle dessa angústia, vende o controle do medo, vende o controle da violência. Em última instância, a sociedade civilizada diz: o outro é igual a você, mas justamente por ser igual a você, você não precisa temê-lo. Percebem como é uma espécie de distorção do pensamento hobbesiano? O outro é igual a você, mas justamente por ser igual a você, você não precisa temê-lo. Bom, o Hobbes diria o contrário. O outro é igual a você e justamente por sê-lo, você deveria temê-lo. Por quê? Temê-lo significa ele deseja as mesmas coisas que você, está disposto a fazer as mesmas coisas que você para consegui-las. Então, muito provavelmente, ele está disposto à violência para obtê-las. A angústia hobbesiana em comparação à seguridade da nossa sociedade, dita civilizada. Essa civilização pressupunha, portanto, uma espécie de equilíbrio de forças, um aparelho protetor. É um aparelho, como Félix Guattari diria, um aparelho de captura, né? Aonde essa sociedade ela estaria, de certo modo, adestrada, ela estaria recortada, ela teria um comportamento padronizado, que não é fruto da simples vontade humana do desejo irrestrito do homem, mas é fruto do acordo social que se funda na ideia do contrato, né? No outro, então, claro, essa sociedade, portanto, ainda manifesta-se de maneira a ter medo. A nossa sociedade, mesmo civilizada, tem medo. Quando, por exemplo, eu tranco a porta da minha casa porque tenho medo de que alguém entre aqui, roube as minhas coisas ou atente contra a minha vida. Portanto, eu posso me fechar dentro de casa. Constrói-se condomínios enormes, onde só entram pessoas autorizadas. Essa lógica do condomínio vai ser tema de uma aula posterior. Mas é muito interessante perceber como essa sociedade vai se fechando à visão do outro. A sociedade civilizada, na qual vivemos hoje, ou imaginamos viver hoje, ela dita uma espécie de gramática do visível, né? Ou seja, o que é possível ser visto na rua, o que é plausível como comportamento social, até onde os sujeitos podem ir. O conflito entre civilização e progressismo é absolutamente evidente, não é? Porque a ideia civilizatória e conservadora significaria, portanto, dizer quais pessoas podem se beijar na frente das outras. Um beijo de um homem e de uma mulher é visto com naturalidade, enquanto o beijo de dois homens ou de duas mulheres é visto com aversão, mesmo hoje na sociedade mais aberta que temos. Entretanto, ainda hoje existe uma visão preconceituosa sobre esses afetos. Do mesmo modo, as figuras de quem pode frequentar determinados ambientes. Alguns anos atrás, a gente teve um movimento que era os rolezinhos, que as pessoas pobres elas frequentavam, né, entravam nos shoppings e saíam correndo pelo shopping. Então. Aquilo é diretamente dizer sobre quem pode frequentar, quem pode estar naquele ambiente. A disputa que se estabeleceu naquele momento foi: aquele ambiente não é para essas pessoas. Aquele ambiente é para pessoas que vão consumir nessas lojas com um determinado modelo civilizatório, com uma determinada linguagem, que muitas vezes sequer é compreendida pelas demais pessoas ou pelos vendedores do shopping. Então, essas clivagens sociais, essas mudanças sociais, elas se dão mesmo através da linguagem. O medo ainda continua presente na nossa sociedade, por mais que os consideremos civilizados civilizada. E talvez o Hobbes esteja mais certo
do que nós imaginávamos, né? Porque nós ainda trancamos a porta e ainda temos medo do outro quando andamos sozinhos na rua. Então, perceba, a civilização, a proteção se dá pela coletividade. Se eu ando na rua com mais 40 pessoas ao meu redor, eu não sinto receio e medo de nenhuma delas. Porém, se eu estou andando na rua e 2 ou 3 pessoas cruzam o meu caminho à noite, eu posso sentir medo delas, porque eu não tenho certeza sobre o comportamento delas, porque talvez elas não sejam tão parecidas comigo quanto a sociedade civilizada me prometeu. É só para vocês entenderem como a discussão que Thomas Hobbes levanta no final, no final do século XVI, princípio do século XVII, ainda é válida até os dias de hoje. Pelo menos a discussão, talvez não a teoria, mas a discussão ainda é válida até os dias de hoje e conduz boa parte das nossas formas de agir. Há hoje a ilusão de que a sociedade civil veio junto com a paz. E isso é obviamente ilusório, porque a sociedade civil ela é necessariamente violenta. Talvez o que tenha mudado seja a violência física para alguns, porque as denúncias enquanto a violência policial com a população negra ainda estouram a cada dia. Porém, a ideia de que essa violência e essa paz se estabeleceu, essa guerra acabou, é uma besteira, porque afinal de contas ainda existe uma guerra a ser vencida. Talvez não mais uma guerra física, mas uma guerra psicológica, uma guerra de modelar os sujeitos. Quem vai trabalhar muito com a ideia dessa modelagem dos corpos e comportamentos é o Michel Foucault, principalmente numa coleção de livros, né, são 3 volumes, chamado História da Sexualidade. A gente vai ver mais para frente, no final das aulas, a gente vai falar um pouco dele. Talvez ele seja o penúltimo ou antepenúltimo autor que a gente vai tratar. Mas ele vai tratar dessa ideia de uma domesticação dos corpos, de uma organização desses corpos e de um poder próprio dessa organização, que ele chama de biopoder. Bom, depois desse enorme parêntese para conseguir fazer com que vocês compreendam a importância do Hobbes ainda hoje, vale a pena pensar como sair dessa. Será que tem alguma saída possível para essa violência, para essa guerra, que não mais se manifesta para algumas pessoas, pelo menos, de forma física, mas de forma psíquica, com a adequação dos corpos, com o adestramento das pessoas, com a modelação de pensamento? Como sair disso? E claro que eu trago um outro pensador que também é bastante fundamental, nosso querido Mestre Yoda. Né? O Mestre Yoda disse para a gente lá, o medo é o caminho para o lado negro, o medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio, o ódio leva ao sofrimento. Treine a si mesmo a deixar partir tudo o que teme perder. Ora, de certo modo, o Mestre Yoda nos deu a dica de como escapar dessa sociedade ameaçadora que o Thomas Hobbes descreveu. E é muito interessante, porque a frase faz quase que o caminho linear do pensamento hobbesiano, começando pela ideia do medo, né, e levando ao ódio de todos contra todos e ao sofrimento da sociedade. E como resolver isso? Abrindo mão daquilo, né, tendo a si mesmo a deixar partir tudo que teme perder. De certo modo, a gente poderia usar essa mesma citação para explicar Rousseau, mas isso vai ser tema das aulas que ainda virão. Bom, voltando a Thomas Hobbes, o papel do rei e o contrato de todos com todos. Ao rei, na visão do Hobbes, cabe proteger os súditos da desgraça do estado de natureza. Então, se no estado de natureza prevalecer a guerra de todos contra todos, a ameaça constante, esse estado de agonia do sujeito não poder
imaginar o que vai vir a partir daí, cabe ao rei essa proteção dos indivíduos dentro desse estado de natureza ou o resgate desses indivíduos em relação ao estado de natureza. O súdito, portanto, seria capaz de ser resgatado, colocado naquela bolha que eu disse para vocês, que é a bolha da legalidade, que, portanto, é controlada pelo rei, é descrita pelo rei. Né? Bom, Thomas Hobbes, aqui é uma citação literal, né? Jus natural, o direito natural, é a liberdade que cada homem possui de usar de seu próprio poder da maneira que quiser para preservar sua própria natureza. Qual é um dos elementos mais fundamentais da natureza humana? Um dos elementos mais fundamentais da natureza humana é a tentativa de nos proteger. Tentamos constantemente nos proteger e escapar das desventuras da vida. Né? Portanto, o direito natural permite que o ser humano tenha liberdade para lutar com todo o poder que tiver para proteger a sua própria existência. Liberdade é a falta de impedimento externo para que cada um exerça seu poder. O poder que tem, a capacidade que tem, a força que tem. Uma lei natural é um preceito ou regra geral estabelecido pela razão, e isso é bem importante, a ideia de que é a racionalidade humana que estabelece ou percebe essas leis, como se fosse papel da racionalidade humana decodificar o que está na natureza. Isso é um elemento fundamental para nós compreendermos o renascimento. Não é mesmo? Como eu disse para vocês, do papel central do humanismo, ou seja, a capacidade do homem de voltar-se para si mesmo, né, o antropocentrismo, a capacidade do homem de perceber seus próprios limites, de decidir sobre sua própria vida. Então, é a razão que conduz o homem a compreender essas leis naturais. Estabelecido por meio da razão, mediante o qual se proíbe a um homem fazer tudo que possa destruir sua própria vida. Né? Então, segundo as regras das leis naturais, o homem não pode tirar a própria vida ou atentar contra a sua própria vida, colocar-se em grave ameaça, por exemplo. Né? Ou da sua capacidade de preservá-la. Ora, portanto, as leis naturais garantem o acesso a alimentos, por exemplo. Né? E caberia ao rei proteger, de certo modo, esse ser humano para que essa figura da lei natural, ou seja, essa figura de que o ser humano não pode ameaçar a si mesmo ou se colocar numa situação onde ele sofre grave ameaça, se torne regra. A figura do monarca deve, portanto, proteger os súditos para que esses súditos não caiam num estado de violência de todos contra todos, por exemplo, onde a capacidade de cada um de proteger a sua vida se encontra ameaçada. Esse é o papel do rei. Né? Portanto, se a guerra priva o homem dos meios para preservar sua própria vida, é óbvio que impedir a guerra é um elemento fundamental do direito natural. A busca pela paz é uma lei natural, porque, afinal de contas, a paz é um lugar, né, um formato de convivência onde essa violência não mais perdura. E é a partir disso que se funda o contrato social, que é uma outra lei natural. Ou seja, o contrato social é quando os homens eles decidem abrir mão de parte da sua liberdade, ou seja, não fazer tudo o que eu quero, mas eu faço coordenado por alguém na figura de uma entidade chamada rei, que corporifica a vontade coletiva, que se torna a cabeça de todo o corpo social e que, portanto, representa a vontade de todos. Né? Através desses representantes, esse ser humano abandona, portanto, o estado de natureza, o estado de guerra, o estado de violência de todos contra todos, para entrar num estado social, num contrato social, onde essa figura do rei o protege e, portanto, torna aquele grupo que está dentro desse ciclo de leis proposto e delimitado pelo rei, torna todos esses civilizados. Portanto, os impede de cometer
crimes uns contra os outros. Né? Esse é um elemento importante da civilização. Corporativismo como uma multidão, como uma multidão é uma pessoa, né? Ou como uma multidão é uma pessoa. Uma multidão é uma pessoa quando é representada por uma única pessoa. Frase do Hobbes. Né? Quando eu pego toda uma multidão, eles votam ou escolhem uma figura como a figura real, essa figura passa, de certo modo, a representar todos os outros. Né? Eu estou sob o júri daquela pessoa. Cada homem confere ao seu representante autoridades sem limites. Porque, afinal de contas, o elemento fundamental do representante é o fato de que os seres humanos individualmente não conseguem cuidar de si mesmos. Portanto, eles só podem cuidar de si mesmos através de uma representação coletiva. Representação coletiva essa que é corporificada na figura do governante, o monarca ou o corpo de governantes. A voz da maioria deverá ser considerada a voz de todos os homens. Quando é impossível o consenso, a voz da maioria, justamente por fazerem parte do mesmo corpo, deve ser considerada a voz de todos os homens. Bom, a única maneira, aqui é uma citação mais longa, mas é onde aparece a figura do Leviatã como metáfora. Né? A única maneira de instituir um tal poder comum, né, ou seja, um poder que governe a todos, que direciona a todos, capaz de os defender das invasões estrangeiras e dos danos uns dos outros. Essa parte é fundamental. Porque aqui o Hobbes nos ensina, ou descreve, o fato da existência de dois tipos de inimigos, no fim das contas. Os inimigos internos e os inimigos externos à civilização. Os inimigos internos e os inimigos externos ao Estado. Os inimigos internos e os inimigos externos à nossa sociedade. Portanto, é fundamental, na visão do Hobbes, enxergar o outro, a outra sociedade, não necessariamente como uma sociedade civilizada, porque é a nossa sociedade que é civilizada. E mesmo assim, há pessoas que não estão preparadas para respeitar o contrato social e, portanto, abrir mão de parte da sua liberdade. E essas pessoas devem ser excluídas da sociedade. Porque, em última instância, a desobediência de uma lei, no contexto que o Hobbes está propondo, é, antes de mais nada, a desobediência de uma ordem de ao rei. E a desobediência da ordem do rei é, por sua vez, a desobediência de uma organização civilizada. E o destino daqueles que desobedecem às ordens da civilização é a exclusão dessa própria civilização. É por isso que a pena de degredo é tão importante quando vocês estudam período colonial. O degredo para a África, por exemplo, era, na visão dos portugueses do século XVIII, o degredo civilizacional, o escape da sociedade organizada, aonde impera a lei do desejo, aonde impera a guerra de todos contra todos. E, portanto, é um abandono civilizacional. É muito importante entender essa frase, a existência de inimigos internos e externos, externos à nossa própria civilização. E perceba que não há aí qualquer tentativa de compreender a visão do outro, porque a visão do outro não é civilizada. Forçando um pouco a barra, a gente poderia pegar a nossa sociedade contemporânea, na guerra cultural em que vivemos, e percebermos que muitas vezes é dessa forma como os opositores se observam e se encaram. Como se a direita fosse um bando de fascistas que não tem visão alguma sobre como agir no mundo civilizado, ou sobre como o bando de esquerdopatas se utiliza de uma espécie de doença ou condição mental psíquica lá, né, que é
psicopatia para atentar contra as bases civilizacionais, dizendo, por exemplo, que uma família não é necessariamente composta por homens e mulheres, mas pode ser composta por mulheres e mulheres, por um casal de mulheres e mulheres, né? Ou de homens e homens. E por aí vai. Percebam, ambos os lados fazem isso, ao não enxergar no outro um outro eu. Isso é bem interessante, um ponto de discussão bem importante nos dias contemporâneos, mais uma vez. É importante enxergar o outro como outro eu, porque, afinal de contas, nós coabitamos a mesma civilização. E o esforço para civilizarmos é semelhante, porém, obviamente, de sinal completamente trocado. Bom, então, defender das invasões dos estrangeiros e dos danos uns dos outros. Né? Se olhar a sociedade americana na época da eleição do Trump, é exatamente isso. Né? É conferir toda a força e poder a um homem. Por que é um homem? Porque, acompanhe comigo, se a sociedade, se o ser humano é mau por natureza, em estado de natureza, a decisão da maioria dos homens tende a ser ainda pior. Porque, afinal de contas, aquele conjunto de homens tende a escolher para tentar se proteger. Se proteger primeiro e proteger as outras pessoas depois. Quando eu escolho um único homem, esse homem ele tem todo o direito do mundo. E, portanto, ele manifesta todo o poder. Resultado, ele tem tudo aquilo que deseja. Imagina, por exemplo, que um rei, justamente porque ele tem todos os animais que deseja, não precisa, em uma contenda entre dois vizinhos, no qual um vizinho roubou do outro, é acusado de roubar do outro 3 cabras, o rei não precisa, de forma alguma, exigir como pagamento as 3 cabras. Ele simplesmente tem tudo que quer. Portanto, é ele quem pode decidir. Essa é a base do pensamento de que, se eu dou um bom salário para os políticos, eles não precisam roubar. O que, obviamente, aliás, eles não iriam roubar, né? O que, obviamente, parece mentiroso e falacioso. Né? Esta geração daquele grande Leviatã, né, que é a figura do rei, né? Ou antes, daquele Deus mortal ao qual devemos abaixo do Deus imortal. Então, o rei ele submete a Deus. A nossa paz e defesa. Pois, graças a esta autoridade, que lhe é dada por cada indivíduo da República, é-lhe conferido o uso do tamanho, poder e força que o terror, assim inspirado, o torna capaz de conformar as vontades. Lembram do dilema entre o temor e o amor em Maquiavel? Ele não aparece em Hobbes. A figura do rei é temida por sua força, temida externa e internamente pelo seu poder. E é essa capacidade de inspirar o terror, tanto externa quanto internamente, que garante ao rei a força suficiente para exercer a justiça. A justiça que significa, na época, a vontade do rei. Então, esse é o último tópico nosso, de como o rei deve lidar, né, deve estar sempre à frente da religião. Porque o Hobbes vai dizer para nós que nenhum homem deveria querer algo mais do que quer a vida, e nem temer algo mais do que teme a morte. E, obviamente, a religião católica nos traz esses 2 elementos ao mesmo tempo, não é? Porque o que é que um católico quer mais do que a própria vida? Morrer e ir para o paraíso.
O que é que um católico teme mais do que a morte? A perdição, ir para o inferno. Né? Então, a religião fornece ambos ao homem. O paraíso, ou seja, algo que ele deseja mais do que a vida, e o inferno, ou seja, algo que ele teme mais do que a morte. Por conta disso, na visão robesiana, o rei, né, deve estar à frente, pelo menos dentro do seu reino, das ações da igreja. Né? Bom, galera, esse é um resuminho, então, do Thomas Hobbes. Não dá para cobrir toda a linha de pensamento dele, mas eu acho que toquei nas partes principais. Se ficar alguma dúvida, depois vocês comentem comigo. Grande abraço, povo. Até mais. Falou.